Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software e nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa playlist sobre lógica de programação essencial. E essa aula nós vamos falar sobre estrutura de repetição e arrays na linguagem de programação Java. Então, acompanhe aqui comigo. Bom, aqui no nosso repositório, vamos entrar aqui na pastinha 4, estrutura de repetição e array. E vamos começar aqui, falando sobre estrutura de repetição. Então, o que é uma estrutura de repetição? Ela permite que uma sequência de comandos, que no caso aqui é um algoritmo, ela seja executada repetidamente, por isso que o nome é estrutura de repetição. Isso só vai acontecer caso determinada condição ou condições sejam satisfeitas. É bem parecido com a estrutura de decisão. Lembra que a estrutura de decisão, por exemplo, um if, dentro do if nós temos ali uma condição e caso aquela condição ali ela seja satisfeita, o algoritmo que tem dentro daquele bloco if, ele é executado. Caso não, ele vai partir para o else ou para o else if e caso não tenha, o programa ali ele continua ou se encerra, tá bom? Aqui no estrutura de repetição também vai ter uma condiçãozinha daquela. Por isso, é importante que você tenha na ponta da língua o que são operadores lógicos, o que são operadores condicionais, que você saiba o que é, e como criar uma variável na linguagem Java, porque aqui é o que nós vamos fazer. Então, é importante, que você tenha essa base do vídeo anterior. Mas caso você já assistiu a aula e mesmo assim ficou com alguma outra dúvida, não tem problema, Porque na parte prática aqui desse nosso vídeo, nós vamos treinar bastante. Então, vai reforçar ainda mais os conhecimentos, ok? Mas precisamos aí desse conhecimento. Mas vamos continuar aqui. Essas condições são representadas por expressões lógicas, Isso aí nós já sabemos. Então vamos lá. Como falando de estruturas de repetição, nós podemos classificá-las, vamos colocar assim, em 3 tipos, Temos a estrutura de repetição com teste no início, a estrutura de repetição com teste no final e temos a estrutura de repetição contada, Eu vou explicar cada uma delas aqui. A primeira que nós vamos ver será a estrutura, de repetição com teste no início, Então, para nós criarmos essa estrutura, nós utilizamos a palavrinha reservada while. Da mesma forma, quando nós queríamos criar a estrutura de condição, qual era a palavrinha reservada que nós utilizamos? O if, ou o else if, Ou então apenas o else. Ou então o switch case, em alguns casos, o operador ternário e tal. Então, aqui, na estrutura de repetição, nós chamamos o while quando queremos fazer o quê? Repetição com teste no início. Mas o que isso significa? Vamos ver aqui. Trouxe aqui esse fluxograma. Aí vamos iniciar, um programa qualquer. Quando iniciamos, dentro do while, nós vamos ter o quê? Uma condição. Caso essa condição ela seja atendida, nós vamos executar o algoritmo que tem dentro do bloco do while, Depois disso, depois da executação, nós voltamos novamente e perguntamos, aquela condição que está ali entre parênteses, ela ainda continua sendo atendida? Se true, nós executamos novamente e executamos e voltamos para fazer a pergunta. Agora, se for false, se for falso, nós encerramos o programa, Então, aqui nesse exemplo. Porém, aqui está muito teórico, bora ver aqui, na linguagem de programação Java, como é que nós podemos representar esse laço de repetição com teste no início. Veja, aqui tem um programinha Java, uma class. E aqui, dentro do método main, o que foi que eu fiz? Eu criei aqui uma variável global. Cami, o que é uma variável global? Uma variável global, pessoal, é porque essa variável, ela tá aqui fora, No caso aqui, veja que os parênteses estão aqui, as chaves, Que as chaves, elas estão aqui e a variável contador, ela está aqui fora do while. Então, essa variável aqui, ela é uma variável global. Eu consigo utilizar essa variável tanto aqui dentro do método main, tá bom? Tanto também dentro do bloco do while, Então, por isso que eu precisei criar essa variável aqui fora, porque eu vou precisar manipulá-la tanto aqui fora do while, tanto dentro do while, tá bom? Na parte prática aqui da nossa aula, você vai ver quanto que isso é importante, ok? Mas eu vou precisar dessa variável global aqui fora, e essa variável, ela vai ser uma variável temporária. Por quê? Veja para que serve ela.
Aqui no laço while, entre parênteses, gente, eu troco, né? Esses parênteses, chaves, conchetes, eu troco tudo. Então, entre parênteses, nós vamos fazer a pergunta, né? Que ali é aquela condição. Ó, o contador, essa variável contador, ela é menor ou igual a 5? Sim, né? Porque se ela é 1, ela é menor do que 5. Aí, se isso for true, se for verdade, ó, imprime essa frase aqui, contador e o valor do contador, que aqui no caso é 1. Depois que é executado, né, essa sentença aqui, né, executada essa linha, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma unidade aqui nesse contador. E esse contador aqui, ó, vai se tornar 2. Notem que aqui eu estou utilizando esse operador aqui de incremento, né? Eu deveria ter colocado aqui como comentário, mas eu vou mostrar na prática. Nós estamos utilizando aqui o contador plus plus, né? Mas também poderíamos colocar assim, ó, que o contador é igual ao contador mais 1. Eu estou adicionando uma unidade aqui esse contador. Beleza, então agora o laço repetiu uma vez, né? Agora esse contador vale 2. Então tá aqui, ó. O contador é menor ou igual a 5? Sim, porque agora o contador vale 2. Então eu vou imprimir de novo aqui essa frase e vou somar, né, mais uma unidade aqui ao contador. Aí beleza. Depois feito isso, aqui o contador vale 3 e o laço vai se repetir. O contador, ele é menor ou igual a 5? Sim, porque ele é 3. Então, vai imprimir aqui a frase, vamos somar mais um e aqui vai ficar 4 e o laço vai repetir. Então, notem que esse laço ele vai se repetir até esse contador ele ser 6. Por que 6? Porque 6 é maior do que 5. Não é menor nem igual, é maior. Então, ó, essa condição aqui será false, será falso. Sendo falso, o laço ele se encerra, tá bom? Então, é assim que nós utilizamos um laço de repetição na linguagem de programação Java com teste no início, tá? Vamos conversar agora sobre o laço de repetição com teste no final, tá bom? Como assim teste no final? Veja, nós vamos começar o programa. Esse programa começou, eu vou executar uma ação. Notem que o programa iniciou, eu não estou fazendo nenhuma repetição, tá? Eu não estou tendo nenhuma condição para saber se eu tenho que repetir esse código, ok? Diferentemente daqui, ó. Iniciou, aqui eu já estou fazendo a condição. Aqui iniciou, eu já estou executando a ação, independente se true ou se false. Aqui não tem. Depois que eu executo a ação, aí sim que eu vou fazer aqui a condição. Se essa condição ela for true, eu volto e tento, né, executar novamente a ação. Porém, se for false, aqui eu só executei uma vez a ação e finalizei o programa, tá? Então, qual é a grande diferença entre aqui e aqui? Notem que aqui no while, né, que foi teste com repetição no início, primeiro eu preciso verificar aqui a condição para poder imprimir a frase. Já aqui no repetição com teste no final, primeiro eu vou imprimir aqui a frase e depois é que eu vou verificar a condição, ok? Então, já que a gente tá aqui, né, vamos conversar aqui no Java. Aqui eu tenho a minha variável contador, né, que essa variável aqui global, ela tá aqui para poder controlar mesmo, né, essa soma de valores para a gente ver quantas vezes é repetido aqui o laço. E qual é a estrutura, né, desse laço quando a gente quer fazer o teste no final? Vamos utilizar uma outra palavrinha aqui, ó, reservada, chamada do. Então aqui o do, entre chaves aqui do do, eu vou imprimir aqui a frase e vou contar, né, até coloquei aqui, ó, contador é igual a contador mais 1. Então, esse código aqui, né, contador mais, é a mesma coisa que eu estou fazendo isso daqui, ó, contador é igual a contador mais 1. Então, eu estou somando uma unidade ao contador, ok? Mas beleza. Então, ó, eu vou imprimir aqui a frase e vou somar mais 1. Depois que eu terminar, aqui o while vai perguntar, o contador é menor ou igual a 5? Sim, porque agora o contador aqui é 2. Então, se o contador ainda é 2, ele continua e vai fazer da mesma forma que fez aqui no while. Ele vai ficar repetindo, até essa condição aqui ela for negativada, tá bom? Então, veja que aqui no do while, eu primeiro imprimo aqui essa frase independente de condição. Eu imprimo. Porém, aqui, se essa condição aqui ela já iniciar como false, esse bloco aqui, ó, ele não vai ser executado, nem repetido, nem nada,
já que pelo menos uma vez ele vai acontecer, tá? Porque ele acontece antes da gente verificar. Também temos outra estrutura de repetição, que é a repetição contada, que é o laço for. É bem famoso esse for, acredito que ele é até o mais utilizado dos três. Utilizamos muito, tanto ele como uma variação dele, que eu vou mostrar aqui no final. Então, como é que esse for ele funciona? O programa vai iniciar, vamos ter um loop, tá? E dentro desse loop, vamos ter uma condição, tá? Se essa condição ela for atendida, nós vamos executar uma ação, vamos incrementar ao contador, da mesma forma que nós fazemos lá no while, e vamos depois repetir e ver se essa condição ainda continua sendo atendida. Se ela for true, executamos a ação, incrementamos e voltamos. Fica aí o laço, né, o loop, até ser não. Quando é não, encerra. Tá? Então, vamos ver aqui como é que nós representamos o laço for. Aqui o laço for, notem que no for eu não crio uma variável temporária global aqui fora, porque esse contador, né, essa variável que está armazenando os valores, né, que está ali controlando, ela já está aqui dentro do laço, ó. Contador é igual a 1, então eu resolvi iniciar esse contador com o valor 1, tá? Ponto e vírgula, então preste atenção, tá, pessoal, nessa estrutura aqui do for. Bom, então, ó, aqui está o contador, ponto e vírgula. No meio aqui está a condição, que eu tô querendo saber, né, se o contador é menor ou igual a 5. E no final eu vou contador mais, que é o que? Incrementar ali unidades a esse contador. Beleza. E aqui eu estou imprimindo. Então, vamos lá. Supomos que começou aqui o programa. Aqui o contador é 1. Aí ele vai perguntar, o contador ele é menor ou igual a 5? Sim. Então, se sim, ele vai imprimir aqui a frase. Depois que ele imprimir, ele vai adicionar aqui uma unidade ao contador. O contador vale 2. Aí, quando o contador vale 2, ele vai vir para cá, ele vai conferir, né, se aqui ainda é true, imprime e soma, né, mais uma unidade. E assim, repetidamente. Então, temos aqui, ó, 3 formas, né, eu te mostrei 3 formas de fazer a mesma coisa, porém, com 3 estruturas de repetição diferentes. While, do while e for, ok? Mas na prática vamos fazer bastante e vai ficar mais claro, né, caso ficou alguma dúvida aqui. Também, pessoal, temos mais 2 palavrinhas reservadas que eu queria comentar aqui com vocês, né, que é o comando break e o comando continue. Então, vamos ver aqui quando é que nós utilizamos o break e quando utilizamos o continue. Veja, o comando break, ele é utilizado para terminar de forma abrupta uma repetição. Então, às vezes eu tenho ali uma estrutura de repetição e, dependendo da condição, eu quero interromper esse laço. Eu não preciso esperar que a condição dentro do while, por exemplo, ela seja false, né? Em algum momento, eu quero parar antes. Veja só como é que a gente faz. Aqui também tem o exemplo do while. Ó, eu, claro, coloquei aqui, né, a variável global, que é uma variável temporária, vamos dizer assim, né? E aqui no while, eu tenho uma condição. Ó, se eu quero verificar, né, sempre se o contador é menor ou igual a 10, tá bom? Se for menor ou igual a 10, primeiramente eu vou querer imprimir aqui essa frase. Contagem e vou imprimir aqui o número do contador, tá bom? Porém, quando o contador ele for igual a 5, né? Então, quando o valor do contador ele for 5, aí eu vou verificar. If contador for igual a 5, eu vou imprimir aqui a frase, ó. O loop, né, foi interrompido. Então, para que eu possa parar esse looping, eu vou aqui, ó, break. Eu utilizo a palavrinha break. Então, quando eu utilizo aqui essa palavrinha break, esse laço todo aqui, ó, ele é interrompido abruptamente, tá bom? Então, ele só vai contar aqui, ó, até 1, 2, 3, 4. Até o 4. Por que até o 4? Não, até o 5, né? Até o 5. Até aqui o 5 ele vai aparecer. Porém, ó, depois ele vai verificar se o contador é igual a 5. Aí, quando ele for, ele vai interromper e vai finalizar o nosso programa e vai mostrar aqui a frasezinha fim do programa, tá bom? Na prática nós vamos ver e também vamos ver qual é a necessidade, né? Em quais cenários nós precisamos utilizar aqui o break, porque ele é utilizado sim, tá? E também temos outro comando chamado continue. O comando continue, ele é executado, os comandos restantes da repetição são ignorados e o programa volta a testar a condição. Então, vamos aqui para o exemplo. Aqui eu trouxe o exemplo com for, tá? Para ficar diferente, mas também poderíamos utilizar o while ou do while. Aqui temos o laço, né? Do for. Então, aqui temos o contador.
temos a verificação, né, da condição e temos aqui o incremento, né? Então, ó, quando a gente começar aqui, eu já vou fazer logo aqui a pergunta. Se o contador ele for igual a 5, você vai imprimir para mim pulando o número 5. E quando eu boto aqui o continue, ele vai pular essa impressão aqui, ó, contagem, contador 5, ele não vai imprimir o 5. Porém, ele vai continuar imprimindo os outros. Por exemplo, ele vai imprimir aqui, ó, contagem. Ele vai imprimir contagem 1, contagem 2, contagem 3, contagem 4. Quando o contador for 5, ele vai imprimir pulando o número 5 e continue, porque ele vai voltar para o laço. Quando ele voltar, ele vai imprimir contagem 6, contagem 7, contagem 8, contagem 9 e contagem 10. Aqui é diferente, tá? Notem que aqui ele vai o quê? Imprimir aqui, ó, pulando o número 5, ele não vai imprimir aqui, ó, o contagem 5, porque ele parou. E esse continue vai fazer o quê? Ele voltar para o laço. Já que é diferente. Aqui no break, quando o contador for 5, ele vai imprimir que o laço foi interrompido e vai encerrar o while. Tudo que tem dentro aqui desse bloco, o while, cadê, ó, daqui para cá, vai ser encerrado. Não vai mais imprimir contagem 6, contagem 7, contagem 8. Não vai imprimir, tá bom? Mas na prática eu acho que eu trouxe algum exemplo pra gente poder treinar, ok? Mas beleza, então, entendendo aqui essa parte teórica, né, dos laços de repetição, agora vamos entender um pouquinho sobre uma estrutura de dados muito importante na programação chamada array, tá bom? Então vamos ler aqui comigo. Um array é uma estrutura de dados que armazena um conjunto de valores do mesmo tipo. Na linguagem de programação Java, dentro de um array, nós só podemos armazenar valores do mesmo tipo. Você pode perguntar assim, Camille, mas como assim? Ó, vamos pensar numa variável. Se eu crio uma variável, uma string, chamada nome, e atribuo o nome Camila, o que eu estou fazendo? Eu estou reservando na memória do computador um espacinho para que o meu computador armazene o valor da minha variável, que é Camila. Ok. Quando eu utilizo aqui o array, eu posso criar um array, que eu vou mostrar como é que a gente cria um array, que a sintaxe é um pouquinho diferente. Aí eu vou criar lá e vou chamar essa variável de nomes, por exemplo. E dentro dessa variável nomes, eu não preciso salvar só o nome Camila, eu posso salvar Camila, Maria, Bruna, Jennifer e etc. Então, dentro de um array, é uma estrutura de dados que eu consigo armazenar vários valores ali dentro. E na linguagem de programação Java, eu preciso que esse array contenha valores do mesmo tipo, ok? Se é um array de string, só vou colocar string. Se é um array de integer, de int, eu só vou colocar números. Se é um array de boolean, eu só vou colocar true ou false. Se é um array de double, eu só vou colocar ali doubles, né, com números quebradinhos. Se é um array de float, eu só vou colocar também números quebradinhos, porém do tipo float. E assim sucessivamente, tá bom? Então, recapitulando, um array é uma estrutura de dados onde eu posso colocar vários valores dentro de uma variávelzinha. Ok. Eu já falei, né, que ele tem que ser do mesmo tipo. E no Java também, um array, ele precisa, quando você inicia esse array, você precisa dizer quantos espaços você quer armazenar dentro desse array, tá bom? Temos formas de instanciar, né, de criar um novo array no Java, mas nós precisamos dizer quantos nomes, por exemplo, eu quero um array para guardar os nomes das minhas amigas. Então, para colocar ali dentro, quantas amigas tu queres colocar aqui dentro? Eu quero colocar 5 nomes. Então, você vai ter que criar o array dizendo, né? Guarde, por favor, espaço para 5 nomes, ou então já iniciar o array com o nome dessas suas amigas. Vamos ver aqui na parte, aqui, ó. Mas vamos seguir aqui. Aqui realmente é só caráter de conhecimento, tá bom? Que o array, ele pode ser uma estrutura unidimensional, que é um vetor, que é o que nós vamos trabalhar aqui no nosso vídeo, ou então ele pode ser multidimensional, que aí estamos trabalhando com matrix, né? Com matriz. Então, Cami, por que você não vai explicar sobre matriz, né, arrays multidimensionais aqui nesse vídeo? Primeiro, porque é menos utilizado, tá? Lógico, do que o unidimensional, e porque é um pouco mais complexo de se entender. Aí, eu tenho uma dica para vocês, ó. Aqui no finalzinho, eu deixei aqui umas referências, que eu tenho um curso na DIO chamado Estrutura de Repetições
de repetição e arrays em Java. Então, aqui nessa aula eu explico, eu faço exemplo e tal. Aí aqui eu deixei o repositório, né, aqui desse curso. Então, caso você queira dar uma olhada como é que é criado um array multidimensional e tal, eu deixei aqui, tá bom? Então, você pode entrar nesse GitHub e dar uma olhadinha, dar uma espiada lá no código. Mas beleza, então vamos focar aqui no vetor. O primeiro, essa aqui é importante, ó. O primeiro elemento está no índice 0. O segundo elemento está no índice 1 e assim por diante. Por exemplo, ó, aqui, ó, o nome Alice está no índice 0. Bob está no índice 1. Carol está no índice 2. Você pode pensar, Cami, mas tem 3 valores aqui. Então, esse array aqui de nomes, ele suporta 3 elementos. Logo, como tem 3 elementos ali dentro, o primeiro elemento está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1 e o terceiro elemento está na posição 2. Por quê? Por quê, gente? Porque é assim, tá? Na programação, geralmente começa com 0. Por exemplo, esse nome Alice tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. A letra A está na posição 0, a letra L está na posição 1, a letra I está na posição 2 e assim sucessivamente, ok? Beleza, então, o que mais? Aí aqui, ó, onde é que entra a estrutura de repetição. Arrays são frequentemente percorridos usando loops. Então, nós vamos utilizar a estrutura de repetição para poder percorrer o array, para poder, ó, pegar cada elemento ali dentro aqui desse array. Então, quando a gente fala em loops, eu posso utilizar o while, o do while e o for ou for each, tá? Eu consigo trabalhar com essas estruturas para poder percorrer um array, porque aqui eu só dei esses 2 exemplos, tá? Bom, eu vou utilizar esses laços para processar ou manipular os elementos que estão dentro desse array. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a forma de nós iniciarmos, né, declararmos um array. Aqui, ó, eu estou declarando um array de inteiros, então eu tenho que colocar aqui int, né, para dizer aqui qual é o tipo, entre colchetes, vazio. Eu vou chamar esse array de números. Então, eu estou atribuindo aqui o new. Bom, para criar um array eu preciso usar aqui a palavrinha new, int, porque é de inteiro, e entre colchetes aqui agora eu vou colocar, ó, quantos espaços eu quero alocar para ficar dentro aqui dessa minha variável números, para ficar dentro desse meu array, que aqui no caso eu estou colocando 5 lugares, tá? Quando eu estou colocando aqui 5 lugares, na verdade eu tenho 4 espaços, né? Espaço 0, 1, 2, 3, 4, tá? Aqui, ó, 5, mas começa do 0, isso é importante. Também, ó, se eu não quiser alocar, por exemplo, aqui, ó, o espaço, eu já posso iniciar o array, né? Aqui, ó, int, abre e fecha colchete de números. Aí eu já estou colocando, ó, entre chaves, o número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses valores aqui são os valores que tem dentro aqui do meu array chamado números. Já aqui, ele está vazio, porém contendo 5 espaços. Aqui não, aqui ele já está alocado, ok? Também aqui eu estou iniciando, só que aqui agora com strings. Então aqui, ó, strings. Também aqui, ó, com double. Então aqui, ó, números com casinhas decimais. E aqui são 2 formas de declarar os arrays multidimensionais, né? Que aqui no caso é bidimensional, porque ó, tem 2 espacinhos. Ok. Bom, vamos agora, para finalizar e ir para a parte prática, né? Que eu acho que é onde vocês querem realmente estar. Vamos entender aqui, ó, como funciona o laço for each. Então, já sabemos como funciona o laço de repetição. Agora aqui é mais um, né, que é o for each, que é uma variaçãozinha do for. Então, ó, vamos iniciar o nosso programa. Vamos iniciar o loop, ó, aqui no for. Cadê o for? Aqui, ó. E iniciar o loop, tá vendo? Vamos definir um array, que aqui no caso eu estou criando aqui um array de itens. Por que isso, tá? Porque para poder utilizar o for each, nós temos 2 partes. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Temos 2 partes, ó. For com 2 pontos, tá? Separando. Essa primeira parte aqui é um único elemento, tá? Que tem dentro desse array. Então, aqui é um único elemento e daqui para cá é o array de fato. Mas vamos ver aqui na prática. Então, temos que definir, né, esse array de itens. Vamos perguntar se tem o próximo item. Se tiver esse próximo item, nós vamos processar esse item, né? Vamos fazer o que a gente quiser dentro desse item.
vamos fazer a iteração, vamos voltar para perguntar se ainda existe algum item ali dentro desse array, vamos executar a ação, né, dentro do bloco e vamos voltar novamente. Então esse loop ele vai ficar acontecendo até o array chegar no final, né, até a gente chegar no final do array. Cami, eu só faço isso com array? Não, você também pode fazer isso com uma collection, né, com uma coleção, pode navegar também ali dentro de uma string, tá? Mas não vamos entrar aqui nesse detalhe, o foco aqui realmente é nós percorrermos um array com o laço for each, tá? Mas também podemos utilizar o laço for each para outras coisas, tá bom? Para que a gente não fique achando que é só para isso que serve. Beleza, então aqui finaliza, ok. Então vamos ver aqui uma estrutura. Aqui o que foi que eu fiz? Eu criei uma array, tá? Chamada livros. Então aqui o string entre conchetes. Chamei esse array de livros. E aqui eu já iniciei aqui o array, ó, já com esses elementos aqui, ok? Então, ó, matéria escura, como ser um desenvolvedor melhor, desenvolvimento real de software, Kotlin em ação e como mentir com estatísticas. Então, esses são os livros, né? São os elementos que eu guardei, armazenei aqui, ó, na minha variável livros. Então, até aí, nenhuma novidade. Aqui no for, o que foi que eu fiz? Quando você pensar no laço for each, você vai colocar aqui, ó, entre parênteses o quê? Lembra que você vai ter que separar em duas partes, tá? A primeira parte, você vai dizer qual é o tipo do elemento que tem dentro do array, que aqui no caso é uma string. E aqui eu chamei de livro. Eu poderia chamar de qualquer coisa que eu quisesse, sei lá, elemento, L, qualquer coisa. Porque aqui eu só estou dizendo que dentro desse meu array de livros, eu tenho elementos do tipo string, tá? Esses dois pontos, depois desses dois pontos nós vamos colocar o quê? O array que nós estamos querendo percorrer, que no caso é o array de livros. Aí aqui, ó, entre aqui o bloco, entre as chaves, eu imprimi aqui a frase livro, aqui estou concatenando, ó, com o nome do livro. Então, ó, esse laço ele vai se repetir e ele vai mostrar livro, matéria escura, livro, tarará, livro, até chegar aqui, ó, como mentir com estatística. Então, quando ele imprimir aqui como mentir com estatística, ele vai finalizar o laço de repetição. Bom, espero que você tenha entendido aqui essa parte teórica, né, sobre estruturas de repetição e arrays, mas agora na próxima parte, né, vamos praticar e vamos consolidar ainda mais esse conhecimento. Então, vamos para a parte prática. Vamos iniciar comitando as alterações que nós fizemos no vídeo passado. Vamos fazer aqui agora, né, vamos mandar lá para o GitHub. Então, como é que nós fazemos? Simples, né? Então se você vir aqui nessa ferramentinha, né, de source control, você vai ver quais foram os arquivos, né, que foram modificados. No caso, nós modificamos dois readmes, o readme da aula anterior e o readme da aula de hoje, né, eu fiz ali algumas alterações, e aqui são todas as classes, né, que nós criamos na aula passada. O correto, pessoal, seria o quê? Seria eu comitar apenas as alterações que nós fizemos aqui, ó, na pastinha 3 e aqui as classes. Eu teria que dividir e criar dois commits. Mas para não criar uma complexidade maior para vocês, e enfim, esse curso aqui tem a intenção de ser bem introdutório, então eu não vou mexer agora no terminal. Vamos fazer o commit por aqui bem básico, tá bom? Então, simplesmente vamos escrever aqui a mensagem, né, que vai referenciar aqui o nosso commit. Prontinho. Então, se eu pressionar Ctrl Enter, tá? Ele pergunta, tá bom, se eu quero mandar lá pro GitHub, então vou colocar aqui yes. Ele mandou, ok? E aqui eu vou sincronizar as alterações. Então, prontinho, né? Já comitamos. Pra mim deu um probleminha aqui no merge, porque eu tinha feito algumas alterações diretamente lá no repositório do GitHub, então eu tive que fazer aqui algumas, enfim, consertar, né, alguns conflitos que estava dando aqui no meu código, mas isso aqui eu cortei, né, para não deixar vocês em pânico, ok? Então, no decorrer aí da sua trajetória como desenvolvedor de software, você eventualmente vai precisar tratar, né, e cuidar alguns conflitos de merge, alguns conflitos ali que ocorrem quando nós estamos trabalhando com o Rebase. Mas, né, não vamos entrar aqui nesse detalhe. Então é isso, vamos seguir aqui, vamos começar a criar aqui as nossas classes. Então vamos abrir aqui o readme, né, da aula da pastinha aqui 4. Então vamos vir aqui, tá, para colocar esse preview. E a primeira classe, né, o primeiro programa que nós vamos criar será maior número, né? Então, mais uma vez, né, então aqui vamos criar
uma nova pastinha que eu vou chamar de estrutura de repetição e arrays. Prontinho. Então, dentro dela, eu vou fazer o seguinte, para poder adiantar, eu já vou criar, tá bom? Deixar pronto a estrutura dessas 5 classes, para que a gente consiga avançar mais rápido aqui na criação dos nossos programas, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo. Pronto, simplesmente aqui, né, foi o que eu fiz, criei, tá, 1, 2, 3, 4, 5, criei as nossas 5 classes, que vão representar os 5 programas, e já também aqui eu criei o método main, tá bom, Ctrl Shift I, né, para formatar, já criei aqui o método main, e já iniciei aqui um objeto do tipo scanner, para que a gente possa receber as eventuais entradas aqui dos nossos programas. Faça um programa que leia 3 números inteiros maiores que 0 e informe o maior número. Então, o que é que pede aqui nesse exercício? Que nós criamos um programa que peça 3 vezes, então que repita a ação de ler 3 números, né, 3 entradas que o usuário informar. E depois eu vou informar, né, qual é o maior, né, desses 3 números. Só que aqui nós já vamos assumir que o usuário, os números que ele digitar, vai ser maior do que 0, então serão números inteiros. Nós poderíamos sim, a caráter de código, fazer essa verificação, verificar se o número que o usuário digitou foi menor do que 0, então se for menor ou igual a 0, a gente poderia mostrar uma mensagem, o número que você está informando está errado, digite um número válido, por exemplo. E isso nós vamos fazer sim, só que nos outros exercícios, esse primeiro aqui eu quero deixar o mais simples possível, para a gente poder ir aprendendo aos poucos. Ok. Outro ponto também que eu quero deixar claro para vocês, que a caráter didático, eu vou fazer cada exercício com um tipo de laço de repetição. Um com while, um com do while, vou fazer com for e vou fazer também com for each, tá? Isso não quer dizer que essa resolução que eu vou fazer utilizando o while, que você não possa fazer com do while ou que você não possa fazer com o laço for, por exemplo. Você pode utilizar os outros tipos de laço para resolver esse mesmo problema, tá? Então, só a caráter didático é que eu vou utilizar um laço para cada exercício para a gente poder aprender, tá bom? Mas você em casa, você pode treinar e fazer de outras maneiras, tá bom? Porque programação é isso, tá? Existem várias formas da gente poder chegar a um determinado resultado. Mas vamos lá. Vamos, né, sem mais delongas, né, vamos começar aqui, né, com esse maior número. A primeira coisa, né, que nós vamos iniciar aqui será o quê? Vamos criar uma variável para poder armazenar esse maior número, né? Porque depois eu vou querer imprimir. O maior número é tal. Então eu vou criar aqui uma variável, vai ser um inteiro, né, chamada maior. E eu vou dizer que esse valor, ele vai começar com 0. Né? Então, Cami, por que tu estás colocando esse valor com 0? Porque a gente sabe, pessoal, que qualquer número que o usuário digitar, né, nós já assumimos que ele vai digitar um número maior do que 0. Então, a primeira vez que esse laço acontecer, o primeiro número que esse usuário digitar já vai ser o número maior. Aí depois disso que a gente vai fazer as comparações. Ó, se o segundo número que ele digitar for maior do que o primeiro que ele digitou, aí o maior agora será o segundo número. Aí o laço vai acontecer de novo e vamos fazer a comparação. Se o terceiro número que o usuário digitar for maior do que o segundo que está lá armazenado, a gente troca, né, os valores. Se não, a gente permanece. E assim, né, sucessivamente. Beleza, então eu criei aqui essa variável. Como eu vou criar, né, vou trabalhar aqui com o laço while. Lembra que eu preciso de ter uma variávelzinha, né, para poder controlar esse laço? Então, eu vou utilizar aqui, ó, o contador, né, o famoso contador, né, nós estamos utilizando. E vou iniciar com 1.
E agora vamos de fato, né, criar o while. Enquanto, qual é a condição que a gente quer que esse laço se repita? Enquanto o contador for menor ou igual a 3, né, que nós queremos que esse laço se repita 3 vezes. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, vamos imprimir uma frase. Informe o, sei lá, vou até colocar assim, ó, contador. Eu vou botar assim, o primeiro. Peraí. Vocês vão entender, tá? Por que eu tô fazendo isso? Contador. Então, ó, quando o laço ele se repetir a primeira vez, aí vai imprimir aqui, ó, informe o primeiro número, aí depois vai repetir de novo. Informe o segundo número, vai repetir de novo. Informe o terceiro número, depois finaliza, tá? Já vou colocar aqui no final de tudo o contador plus plus, né? Porque eu vou precisar ficar incrementando esse valor para poder, ó, aqui o contador, uma hora ele ser false. Então é a mesma coisa que eu estiver fazendo assim, né? Contador mais um. Ok. Então, só para poder ficar fixo aqui esse incremento do contador. Agora a gente precisa o quê? Pegar, né, o valor que o usuário ele me informar e vou ter que verificar se o valor que o usuário me informar, se ele é maior do que o valor que está armazenado aqui na variável maior. Se sim, a gente troca. Se não, não faz nada. Então, como é que eu posso fazer isso? Primeiro, eu vou ter que criar aqui uma variável chamada número, que eu vou chamar de teclado.nextInt, né? Porque é o inteiro que eu estou pegando. Aí você pode aqui pensar, Cami, por que que o número você criou aqui dentro? Int, número, teclado e tal. E essas outras variáveis, maior e contador, você criou aqui fora. Essa variável número, eu não vou precisar dessa variável número aqui fora, né? Aqui no meu escopo global, aqui do meu método main. Eu vou precisar ela só aqui dentro para poder fazer essa verificação. Mas a variável mesmo que eu vou precisar é essa variável maior, que é onde vai ser armazenado de fato o valor maior, tá? Então agora eu posso fazer verificação. Se o número que o usuário informou for maior, se for maior do que o valor armazenado na variável maior, o que é que vai acontecer? A variável maior agora terá o valor do número que foi informado. E assim, o laço ele vai ficar acontecendo até essa condição aqui ela for invalidada. E aqui no finalzinho, eu posso até imprimir aqui a frase. O maior número é... E aqui eu vou concatenar com a variável maior, ok? Vai rodar. Que informe o primeiro número. Eu sei que aqui existe um símbolo, né, para informar, né, essa ordinalidade, mas enfim, eu não sei digitar aqui, esqueci como é que faz. Então vamos lá. Informe o primeiro número, 6. Informe o segundo número, 8. Informe o terceiro número, 9. O maior número é 9. Agora aqui tem que dar um espacinho, né, para ficar melhor. Vamos lá, mais uma vez. Ó, run. Informe o primeiro número, 98, segundo número, 22, terceiro número, 6. O maior número é 98. E assim, sucessivamente, ok? Então, vou até ficar mais bonitinho aqui, então posso até fazer assim. Bom, então agora vamos treinar mais exercícios, né? E vocês vão ver que essa lógica, né, de estar repetindo, desses escopos aqui das variáveis, ela é muito repetida. Então você vai ir aprendendo aos poucos, tá? Então não se preocupa se ficou alguma dúvida aqui, nós vamos fazer mais. O próximo é o validação de nota. Faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Nós vamos utilizar o laço do while. Cami, por que o do while? Só para vocês verem como é que funciona, tá? Mas poderia ser outro laço de repetição. Aqui a gente não tem a quantidade exata de vezes que eu vou querer repetir esse laço, mas eu tenho uma condição para que esse laço ele se encerre. Vamos, entendido aqui, né, o contexto, vamos passar agora para código. Então a classe vai ser aqui, ó, validação de nota. Então, né, Ctrl Shift I para formatar. A primeira coisa que nós vamos querer fazer é o quê? Eu vou criar aqui uma variável para poder armazenar essa nota quando ela for digitada corretamente, tá
bom? Então aqui, ó, int, que é o número inteiro, né, nota, eu vou dizer que essa nota menos 1. Cami, por que essa nota vai ser menos 1? Porque nenhuma nota que o usuário ele informar vai ser menos 1. Então, quando ele informar a nota, aí a gente atribui, tá bom? Aqui a essa variável. Existem, pessoal, outras formas de fazer isso, até formas mais recomendadas, né? Ao invés de eu colocar aqui, chumbar esse valor menos 1. Mas isso você teria que entender um pouquinho sobre o wrapper, né? Um pouquinho ali sobre programação orientada a objetos, sobre classes, e eu não quero entrar nesse mérito só para não ficar mais complicado, tá bom? Porque eu acho que já está complicado o suficiente aqui. Vamos lá. Então vamos começar aqui o laço do while, né? Do faça. O que que eu vou querer que faça? Que peça a nota. Então, ó, solte. Aí aqui o usuário vai me informar aqui, ó. Informe a nota. Uma nota, né? Uma nota entre 0 e 10. Beleza. O usuário, ele vai informar. Agora, eu vou criar uma variável para poder armazenar essa nota informada pelo usuário. Se essa nota ela estiver, né, entre 0 e 10, eu até vou colocar incluindo 0 e incluindo 10, tá? Então, se tiver, né, entre 0 e 10, eu vou atribuir, né, a essa variável aqui nota e vou imprimir. A nota informada pelo usuário foi tal, ok? Então, bora lá. Vou criar aqui uma variável chamada nota, não, número informado, pode ser assim, tá? Que é o teclado ponto next int, né? Que eu vou pegar o número inteiro. Agora eu tenho em mãos o número informado pelo usuário. E vou fazer a verificação, tá? Se, presta atenção, tá? Se o número informado, se ele for maior, eu vou incluir o 0, tá? Se ele for maior ou igual a 0 cadê o E? O número informado for menor ou igual a 10, então eu estou pegando os números, incluindo 0 e incluindo 10, os números que estão entre esse range, ok? Se for, né, se isso for true, a nota vai ser igual ao número informado. Até aqui, tudo ok. E se não for, else, eu vou imprimir uma mensagem. O número, e vou dizer o número aqui, número informado, tá, é inválido. Prontinho. Então, eu tenho duas verificações. Se for true, eu vou atribuir. E se for false, vai mostrar aqui essa mensagem. E agora, pessoal, eu tenho que fazer o quê? O laço de repetição, né? Então, aqui o while é que vai definir essa condição. Só que, veja, como eu não sei quantas vezes eu preciso repetir esse laço, eu não sei quantas vezes, vai depender do usuário. Se ele ficar sempre digitando o número errado, vai ficar para sempre nesse laço de repetição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que o while aqui sempre será true. Então, veja que aqui ele já aparece aqui esse errinho. Por quê? Porque se eu estou definindo aqui que o while ele sempre será true, então esse laço não vai ter fim. Então, esse código aqui está errado. Então, quando esse if for true e eu conseguir atribuir o valor, o número informado, né, a nota, eu vou vir aqui e vou parar o laço de repetição. Por isso que eu estou aqui com essa palavrinha break. Aí notem, quando eu coloco aqui o break, a própria IDE, né, o próprio editor de código, ele já reconhece, ó, como você colocou aqui uma condição de parada, então esse while, ele possa ser que esteja certo. Porém, ó, se eu não colocar aqui esse break, já dá aqui o erro, porque ele vai dizer, Cami, esse laço ele vai ficar acontecendo sempre, 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 porque você não colocou uma condição para poder parar esse laço. Então é isso. Aí no final eu vou querer imprimir o quê? A nota informada foi. Então aqui, eu venho aqui e coloco agora a nota. Vamos lá? Vamos rodar para ver se condiz, né, com o que a gente está esperando. Veja, informa uma nota entre 0 e 10. Então, vou informar aqui a nota 65. Ele vai mostrar aqui, ó, o número 65 é inválido. E ele vai pedir novamente. Então, aqui tá, ó, aqui eu posso colocar os dois pontos aqui. Tô só formatando, tá? Vou tirar esse LN, tá? Para não precisar pular linha, para ficar aqui, ó, nessa mesma linha. Aí aqui, ó,
o número informado, aqui um espacinho aqui, ó, tá tudo coladinho, tá vendo aqui? Coladinho aqui, vou dar outro espacinho, e aqui, tá, até, posso fazer assim, print, tá, vamos tentar rodar aqui de novo? Mas bora lá, o número informa a nota entre 0 e 10, eu vou colocar a nota válida, tá, a nota 1, ele imprimiu aqui, ó, a nota informada foi 1. Mas agora que eu deixei mais bonitinho aqui o nosso código, vamos ver. Ó, informa a nota entre 0 e 10. Então, vamos informar aqui a nota, uma nota inválida, tá? 32. Aí ele vai mostrar aqui, ó, o número 32 é inválido. Aí veja que ele volta novamente. Pede outra nota, vou colocar 98, número inválido. 44, 12, ó. Se eu ficar aqui para sempre só digitando... coloquei uma nota válida. Se eu ficar para sempre digitando uma nota inválida, o laço aqui, ele nunca vai dar esse break, porque esse if aqui, ele não vai ser true. Esse laço de repetição, ele só vai terminar quando esse if aqui ele for true. Deu para entender? Bom, é isso. Existem outras N formas, só de imaginar que eu já consigo pensar em outras formas de fazer aqui esse laço de repetição e resolver aqui esse problema, mas vamos aos poucos, tá bom? Então, vamos formatar aqui, né? Indentar, Ctrl Shift I, para ficar mais bonitinho aqui, mais organizado. E é isso. Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o gerador de tabuada. Isso aqui é um clássico, tá? Vocês vão ver quando vocês estiverem estudando aí a linguagem favorita de vocês, sempre vai ter esse exercíciozinho aqui de tabuada. Desenvolva um gerador de tabuada capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. Então, eu vou desconsiderar o 0, tá? Então, eu vou querer receber um número do usuário, qualquer número que ele me informar, entre 1 e 10. Depois que eu tiver certeza que o número estiver entre 1 e 10, eu vou o quê? Gerar uma tabuada para esse usuário. O que é tabuada? Sei lá, vamos supor que o usuário digitou o valor 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou querer imprimir a tabuada, gerar essa tabuada para esse usuário. Então, vamos ver aqui comigo. Vou fazer até de uma forma diferente aqui, para vocês aprenderem. Aqui, ó, gerador de tabuada. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ter o número, né? Então, aqui, ó, int. Vou até chamar de tabuada, tá? Tabuada. Que eu vou começar com 0, tá? Então, é um número que vai ser substituído posteriormente. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o do, tá? O do. E eu vou pedir, né? Solte, informe o valor, não, o número da tabuada, sei lá, o número da tabuada entre 1 e 10. Então, eu estou dizendo aqui ao usuário o que é que eu quero. Vou até tirar esse linha aqui, né, para ficar na mesma linha. Beleza. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir, né, para que o usuário me dê aí essa entrada. Então, int número informado, vamos dizer assim, né, número informado pelo usuário é o teclado ponto next int, né, que eu vou pegar esse número inteiro. Beleza. Então, eu tenho esse número inteiro em mãos, né? Tendo esse número inteiro, agora eu vou ter que fazer a verificação se esse número que o usuário informou, se está entre 1 e 10. Então aqui eu vou fazer de uma forma diferentezinha, só para vocês verem como é que nós podemos utilizar o comando break e o comando continue, tá bom? Então, veja, se, presta atenção, tá? Se o número informado, né, pelo usuário for menor do que 1, ou, aqui eu estou utilizando o ou. Lembra, olha, presta atenção, isso aqui é importante. Que aqui na validação da nota, eu estou utilizando o operador e. É entre. Esses, ó, o número, ele tem que ser tanto maior ou igual a 0, e também tem que ser menor ou igual a 10. Aqui é com e. Já aqui, eu estou fazendo um outro exemplo utilizando o ou, tá? Só a caráter de vocês poderem aprender, mas poderia repetir, fazer igual esse daqui, que a gente fez agora anteriormente, e fazer aqui, tá bom? Aqui é para vocês aprenderem. Então, se o número informado, se ele for menor do que 1, se for 0, se for menos 1, menos 2, enfim, ou se esse número informado, ele for maior do que 10, né? Porque ele pode ser 10, só não pode ser maior do que 10. Então, os números maiores do que 10
e os números menores do que 1, se isso acontecer, se você, usuário, informar esse número dessa forma, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir aqui uma mensagem. Número inválido. Número inválido. Então, eu vou até colocar aqui o número. Aqui não, né? Eu vou até colocar aqui o número que ele digitou, né? Que foi o número informado. Beleza. Depois disso, eu vou aqui colocar um continue. Porque eu vou querer que esse laço ele volte. Que daqui ele já volte de novo a informe o número da tabuada. Entendeu? Agora, se não, se ele não digitar um número errado, porque essa verificação do if, ele está verificando esse número errado. Aí, se não, simplesmente eu vou dizer que a tabuada vai ser, o valor da tabuada vai ser igual ao número que o usuário informou, tá? Aí aqui no do, eu venho aqui no while e coloco true, né? Porque aqui o laço ele vai ficar ponto e vírgula, ele vai ficar e aqui é o break, né? Perdão, esqueci de colocar o break, que aqui é a parada. Então, vou repetir só mais uma vez, tá? Para vocês poderem entender. Depois vocês podem reassistir aqui o vídeo, claro. Veja, eu comecei aqui com o laço do, estou pedindo aqui que o usuário me informe o valor da tabuada, que ele quer que eu gere, né, para ele. Aí eu vou pegar esse valor e vou armazenar aqui nessa variável o número informado. Até aí, tudo bem. Depois eu vou fazer uma verificação. Se esse número que o usuário informou, se ele for menor do que 1, ou se ele for maior do que 10, se qualquer uma dessas condições aqui forem true, então esse ou aqui vai dar true, esse if, eu vou imprimir aqui uma frase. Que o número ele foi inválido, né? E vou mostrar aqui qual foi o número e vou continuar. Então, só de eu ter colocado esse continue aqui, isso aqui daqui para baixo vai ser ignorado. O laço de repetição ele vai voltar novamente aqui para esse do e vai tentar novamente. Ele vai ficar aqui, ó, daqui para cima, daqui para cima, daqui para cima, até que esse if ele seja false. Porque esse if daqui sendo false vai cair aqui no else. E o else está fazendo o quê? Tá pegando aqui a minha tabuada, está atribuindo ao número informado. Então vamos ver? Eu vou fazer simplesmente, né? Eu vou só imprimir aqui, tá bom? Esse número, essa tabuada, só para vocês verem que ele vai, pelo menos eu espero, né? Que ele vai entender o que nós estamos pedindo. Ó, começou aqui, informe uma tabuada entre 1 e 10. Aí eu vou dizer que é 0. Número inválido, 0. Aí ele vai pedir de novo. Então, ó, 6. Toda vez eu coloco o número válido, né? Deixa eu colocar um outro número inválido para vocês verem. Ó, sei lá, 99, número inválido. 35, inválido. Ele vai ficar, pessoal, isso aqui para todo sempre, até eu digitar o número válido. Por exemplo, 10. Aqui agora o programa se encerra, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora já tenho, né, vou até apagar isso aqui, né, já tenho o meu número em mãos. Agora eu posso gerar a tabuada. Aí agora essa tabuada, pessoal, eu vou gerar com o for, tá bom? Porque o for é uma repetição que eu vou pegar cada um dos numerozinhos para poder multiplicar. Então, como é que nós fazemos? For int i é igual a 0, porque eu vou fazer, sei lá, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, vou começar com 0, tá? Enquanto esse i, ele for menor, tá, do que 10. Por que menor do que 10? Porque menor ou igual, tá? Vou fazer menor ou igual a 10. Porque eu vou querer fazer a tabuada de 0 a 10, tá bom? E plus plus. Feito isso, agora eu vou fazer o cálculo. Então, vou criar aqui uma variável chamada resultado. E vou fazer a multiplicação, tá? Do número da tabuada vezes o i. Por que vezes o i? Ó, tabuada, 6, o valor foi 6. 6 vezes 0, aqui vai o resultado. Aí o laço vai repetir. 6 vezes 1, aí vai voltar aqui no resultado. 6 vezes 2, e isso vai ficar acontecendo repetidas vezes, tá bom? E eu vou querer imprimir, né? Porque a tabuada a gente precisa mostrar. Aí eu vou colocar assim, tabuada vezes, deixa eu passar aqui, vezes o i, né? Vezes o valor de i é igual ao resultado, ok? E aqui fora, só para enfeitar, eu vou colocar assim, ó, imprimindo a tabuada de e vou colocar aqui a tabuada, tá bom? Que é mais para enfeite. 1, 2, 3. Vamos lá? Vamos tentar?
porque string, né? String, ela precisa estar entre aspas duplas. Foi. Vamos tentar de novo. Ó, run. Informe o número da tabuada entre 1 e 10. Então, vamos colocar aqui um valor válido, tá? 2. Imprimir a tabuada de 2. 2 vezes 0, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até o 10, tá bom? Então, tá aqui. Poderíamos fazer com outros laços, mas o for é o mais utilizado quando a gente está querendo fazer essa tabuada. Isso aqui é muito comum, tá? Quando nós estamos aprendendo. Então, a intenção aqui realmente foi até mostrar para vocês, né, formas, tá, da gente fazer essa verificação, por exemplo, só utilizando o break aqui, e aqui foi utilizando o break e o continue, para vocês verem como é que a gente faz, tá bom? E aqui nós estamos gerando a tabuada. Então, aqui esse resultado é muito importante, porque eu estou pegando o número da tabuada e estou multiplicando, né, por esse valor aqui do i. Então, a cada vez que o laço ele se repete, esse i aqui ele muda, ele vai mudando e vai sendo multiplicado aqui na tabuada, ok? Vamos para o próximo. Então, vamos fechar aqui. O próximo exercício é o vetor de pares e ímpares. Faça um programa que leia 5 inteiros e armazene-os num vetor. Então, eu vou ter um vetor, né? Vou ter ali um array e vou ter 5 espacinhos ali dentro para eu poder adicionar valores ali dentro. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que imprimir quais são os valores pares e depois imprimir quais são os valores ímpares que eu armazenei dentro desse vetor. Vetor de pares e ímpares, aqui. Ctrl Shift I, né? Vamos lá. Primeiro, nós sabemos que no Java, para a gente poder iniciar um vetor, nós temos que dizer qual é o tipo de elemento que vamos ter nesse vetor e também vamos ter que dizer quantos espaços nós queremos armazenar nesse vetor. Então, ó, int abre e fecha conchetes, que é um vetor de inteiros. Vou chamar de números, né? Números desse vetor, o nome, né, desse vetor, ou array, né, no Java. E vamos instanciar new int e nós queremos ter 5 posições reservadas aqui para esse nosso array. Agora, vamos criar um laço de repetição para poder armazenar valores dentro desse vetor, ok? Então, aqui também nós podemos utilizar o laço for. Porque o for, Cami, poderia ser o while, poderia, tá? Mas aqui eu vou utilizar o for, porque é mais simples, eu acho, e eu vou querer pegar a cada posiçãozinha, tá bom? Desse meu laço de repetição para poder armazenar dentro do vetor. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, for int i é igual a 0. Por que o i ele tem que começar com 0? Porque vocês lembram, se o vetor tem 5 elementos ali dentro, o primeiro elemento está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1, o terceiro elemento está na posição 2, o quarto elemento está na posição 3 e o quinto elemento está na posição 4. Por quê? Porque em linguagens de programação, por exemplo, Java, quando nós vamos contar algo, nós começamos por 0, tá bom? Então, int vai ser igual a 0. Enquanto o i for menor do que 5, né? Porque quando o i for igual a 5, o laço tem que se encerrar, né? Porque aqui a gente não tem a posição 5, nós não temos a posição 5. Nós temos 5 elementos aqui dentro, mas a última posição é a posição 4, ok? E aqui, ou a gente coloca o i++, como é o mais comum, ou você pode colocar assim, ó, i é igual a i mais 1, tá? Porque vamos estar incrementando uma unidade aqui na variável i. Ok, agora nós vamos o que? Pedir, né, para que o usuário ele informe o número, tá bom? Então aqui, ó, sort informe o vou colocar assim, né, mais i mais aqui eu vou fazer assim, veja só, i mais um número. Então, para o usuário, ele não sabe que o primeiro número que ele está informando está na posição 0. Para o usuário, é o primeiro número informado. Então, eu coloquei aqui o i mais 1, tá? Mas quando eu imprimir, vocês vão entender por que eu fiz isso. O primeiro número, o segundo número, o terceiro número, até o quinto número, que vai estar na posição 4. Depois disso, né, eu vou ter que pegar esse número e eu vou pegar esse número e já vou armazenar dentro do vetor, né? Então, como é que eu faço para armazenar um valor dentro do vetor? Eu vou chamar o vetor, né, o array chamado números,
na posição de i, que quando o laço começar será na posição 0, e dentro dele eu vou colocar o que? O teclado.nextInt. É isso o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu estou pegando os valores a partir, né, do laço, primeiro veio na posição 0, aí ele vai colocar aqui o valor, depois vai repetir na posição 1, aí vai me dar o valor e vai armazenar. Na posição 2, vai ficar até a posição 4, tá? Então, vamos fazer o seguinte, já vamos imprimir aqui números informados. Por exemplo, né? Vou colocar aqui, para vocês verem. Todos os números informados. Aí eu vou ter que fazer o quê? Um outro laço de repetição para a gente poder navegar dentro desse array e pegar cada valor informado agora. Aqui para ajudar a gente, até o próprio Visual Studio Code ele ajuda. Ó, se eu digitar for, ele pergunta, tu queres fazer um for each? Quer que fazer assim? Eu vou fazer o que quer. Ó. Aí o que ele está fazendo? Ele vai pegar o meu array de números e vai percorrer cada um dos elementos. Aí aqui, ó, ele chamou de i, mas eu poderia chamar de número, tá? Para você saber que eu estou pegando cada número dentro dos números desse array aqui. Ok. E aqui eu vou só o que? Imprimir, tá? Número. Aí para não ficar muito extenso aqui, ó, vou fazer assim. Ele vai fazer o laço e vai ficar imprimindo. Vamos ver agora. Ó, ele tá dando esse errinho aqui, acho que tinha uma chave a mais aqui. Vamos imprimir? Então, run. Ó, primeiro ele vai pedir, ó, informe o primeiro número. Aqui é o primeiro, né, porque eu somei mais um, senão seria o número 0. Então, ó, 6. Informe o segundo número. 3, terceiro, 4, sei lá, 8 e 12. Aqui ele mostrou todos os números informados. 6, 3, 4, 8 e 12, tá bom? Então tá aqui. Eu posso até fazer assim, posso apagar esse print aqui. Ok. Então já estamos, né, conseguindo armazenar todos os valores dentro do vetor, né? Ou do array, tá? Vetor e array é a mesma coisa. Agora, a array unidimensional, tá? Mas vamos lá. Agora vamos verificar quais são os números pares e vamos imprimir os pares. Bem parecido com o que a gente fez aqui. Inclusive eu vou copiar, ó, vou copiar e vou colar, né? Porém, ó, Ctrl Shift I para identar. Porém, aqui tem um detalhe, veja. Só que eu quero todos os números pares, né? Já começa daí. Porém, para eu saber se o número é par, eu preciso fazer uma verificação antes de imprimir, né? A verificação que eu preciso fazer é o quê? Se o número, né, que eu estou percorrendo aqui no laço de repetição, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, aí sim é que eu vou imprimir ele. Ó, deixa eu botar aqui para cima. Porque se não for, eu não faço nada, tá? E também agora, o que é que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui e vou repetir de novo esse laço de repetição agora, só para imprimir todos os números ímpares. Porém, quando eu quero imprimir um número ímpar, é quando o resto da divisão dele for diferente de 0. Né? Quando for igual a 0 o resto da divisão, é porque é um número par. E quando o resto da divisão for diferente de 0, é porque é um número ímpar, tá? Então, vamos lá, vamos agora rodar aqui o nosso código pra gente ver se eu errei alguma coisa, né? Vamos ver. Ó, run. Então, informe o primeiro número, 5, segundo número, 12, terceiro número, 6, quarto número, 5 de novo, 9. Aqui, ó. Ficou muito junto, né? Mas vamos consertar. Ó, todos os números informados é 5, 12, 6, 5 e 9. Todos os números pares informados só foram, né, o 12 e o 6. E todos os números ímpares informados foi 5, 5 e 9. Por último, temos aqui, ó, soma, multiplicação em números de um vetor. Faça um programa que leia um vetor com 5 números inteiros. Então, vai ser praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui agora. Aí eu vou mostrar a soma, tá, de todos os números desse vetor. E vou mostrar a multiplicação de todos os números desse vetor, tá? Aqui eu coloquei que foi de 5 números. Eu vou colocar de 3 números para ficar menor, tá? A gente tem que estar digitando 5 números, mas aqui você pode colocar 10 números, 20 números, enquanto você estiver disposto a estar
ali, enfim, calculando, pedindo esse valor. Mas vamos lá. Então, vou pedir 3 valores, depois eu vou mostrar a soma desses valores e depois eu vou mostrar a multiplicação desses valores. Então, já temos aqui, cadê ele aqui? Soma e multiplicação. Então, vamos começar. Primeira coisa, eu vou fazer um laço. Aqui, eu vou trabalhar com um laço para pedir esses números. Não, primeiro deixa eu começar aqui com array, né? Então, ó, int, um array de int. Vou chamar aqui de números também, new int, e vou dizer que eu quero 3 posições, tá? Então, se eu quisesse 4, 5, 10, eu diria aqui dentro. Agora eu vou fazer um laço de repetição para poder pedir, tá bom? Para poder pedir esses números. Aqui, eu vou fazer com while, tá? Para vocês verem que a gente consegue também colocar os elementos dentro do array através de um laço while. Aqui poderia ser o for também, que vocês já aprenderam, né? Agora aqui na classe que a gente fez passada. Mas vamos fazer com while para a gente poder treinar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma variável chamada contador, que vou começar com 0. Por quê? Lembra? Se eu tenho um array com 3 espaços, o primeiro elemento está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1 e o terceiro elemento está na posição 2. Então, while o contador for menor do que 3, né? Porque é 0, 1 e 2. Aqui eu estou querendo as posições. Quando for menor do que 3, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o meu array de números na posição em que o contador estiver indicando. E agora eu vou armazenar o valor que o usuário informar, que no caso é o teclado.nextInt. Ao final, eu vou chamar o contador plus plus, né, que eu vou estar incrementando. Ou então, contador é igual ao contador mais 1. Simples assim. Agora, depois disso, eu vou ter o array de contador com todos os números. Mas vamos imprimir logo aqui com o for. Ó, se eu fizer aqui o for e clicar aqui ó, no for each, ele já vai, né, montar para mim. Ao invés do i, eu vou chamar de número. Aqui em cima eu vou imprimir todos os números, tá bom? Só para a gente poder ver. Todos os números informados, tá? Então aqui vou imprimir o que? O número. Então, e vou dar aqui um espacinho. Pronto. Então, run. Vou rodar aqui. Ó. Aqui eu nem botei a frase, né? Informe o número, né? Então, mas vamos colocar, ó. 5, 2 e 1. Todos os números. 5, 2 e 1, tá? Tô mostrando aqui todos os números que eu tenho dentro do array. Aí aqui, ó, antes eu posso colocar aqui a mensagem, né? Eita, peraí. Posso colocar aqui a mensagem. Vou até copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, né? Então, aqui, ó. Informe o... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Aqui, ó. O contador mais 1, né? Porque como o contador ele vai começar com 0, então, ó, posso até colocar aqui entre parênteses, né? Para informar que aqui é um cálculozinho que eu tô fazendo. E agora eu vou concatenar o número. Para ficar mais bonitinho, tá? Então, vamos tentar novamente. Vamos, ó. Aqui é LN. E aqui eu vou imprimir assim. Assim. Notem que eu tô me enrolando, né? Nessa impressão, pra ficar bonitinho. Ó, informe o primeiro número. Aqui não é 0 não, aqui é um O. Um Ozinho assim. Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Clear. De novo. Run. Informe o primeiro número. 5. Segundo número. 6. Terceiro número. 1. Todos os números 5, 6 e 1. Até aqui tá tudo bem. Então, veja que a gente pode fazer isso através do laço while. Agora, eu quero somar todos esses elementos e multiplicar todos esses elementos. Então, aqui é um pouquinho mais difícil, para você poder entender aqui a lógica. Veja, primeiro, eu vou criar duas variáveis
a variável soma e uma variável multiplicação. Por que isso? Porque quando o laço ele for passando por cada elemento, nota, eu tenho 3 elementos, né? Então eu tenho o número 1, o número 5 e o número 7. Então eu vou ter que multiplicar, né? 1 vezes 5 e o resultado vezes 7. Se tivesse mais valores, eu tenho o resultado vezes esse, o resultado vezes esse, e assim sucessivamente. Mas como eu também só tenho 3, então vamos pensar no valor da soma. Então eu tenho que somar o primeiro valor com o segundo valor, e o resultado dessa soma eu vou somar com o terceiro valor. Então, para isso, eu vou criar duas variáveis, uma variável chamada soma, que vai iniciar com 0, e uma variável chamada multiplicação, que vai iniciar com 1. Então, aqui eu tenho essas duas variáveis. Para quê? Para poder armazenar a soma e para poder armazenar a multiplicação. Aí você pode pensar, Cami, mas por que a multiplicação tu começou com 1 e a soma tu começou com 0? Veja, pessoal, quando eu vou começar uma soma, quando o laço ele acontecer uma vez, eu vou pegar o primeiro elemento desse array e vou somar com a soma. Então, se o elemento for 5, a soma vai começar valendo 5. E quando eu começar, né, ao laço de repetição, a multiplicação eu vou ter que multiplicar, né? Então, vou ter que multiplicar o 5 vezes 1, que vai dar 5. Porque se a multiplicação valesse 0, então 5 vezes 0 seria 0. Então, toda vez o laço da multiplicação, esse valor aqui, sempre daria 0. Se eu começar com 0 aqui. Então, aqui eu vou ter que começar com 1, tá? Mas vamos lá. Vou fazer aqui com o laço... Vou fazer com o for each, tá bom? Então, vamos lá. O número, vou chamar aqui de número. Aí aqui eu vou utilizar um operador diferente para vocês poderem aprender. Eu vou pegar essa variável soma e vou somar, claro, né? E vou somar e vou atribuir aqui, ó, com o valor do número. E o da multiplicação vou fazer aqui, ó, com esse operador de multiplicação do número. Ui. O que eu tô fazendo aqui? Ó, esse operador aqui, eu posso fazer assim, ó, soma é igual a soma mais o número. E aqui, multiplicação é igual a multiplicação vezes o número. É a mesma coisa, tá? Isso daqui é a mesma coisa disso, utilizando esse operador. Aí eu quis mostrar para vocês poderem ver, tá? Então, se você quiser também escrever dessa forma, pode escrever. Mas normalmente vocês vão ver aqui, ó, esse tipo de cálculo, tá bom? A gente utilizando esse operador aqui. Não é legal? Beleza, então depois que o laço vai fazer aqui essa soma e depois que ele ficar fazendo aqui essa multiplicação, eu vou querer imprimir, né? Então, aqui, ó, o valor da soma, né? Da soma de todos os valores é o valor, né, que vai estar armazenado aqui, ó, na variável soma. E também aqui, ó, vou copiar, Ctrl V, e vou colocar aqui, ó, o valor da multiplicação de todos os valores é multiplicação, ok? Então, vamos lá? Vou rodar aqui, ó, run. Primeiro número, vou botar valores pequenos, tá? Pra gente poder calcular mentalmente. 2, número 3 e o outro valor, número 4. Ó, todos os valores 2, 3 e 4. O valor da soma de todos os valores é 9. Então, vamos ver. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ok? Então, ó, aqui eu só preciso consertar. Eu acho que aqui eu posso colocar aqui o barra N. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Então, vou rodar aqui mais uma vez pra gente poder ver. Mas, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês? Eu vou apresentar para vocês um conceito, na verdade é uma ferramenta aqui da IDE, por causa do tempo, né? Chamada breakpoint, né? Então, ó, tá vendo aqui essa bolinha vermelhinha aqui do lado? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, esse breakpoint aqui, tá vendo aqui breakpoint? E eu rodar aqui esse nosso programa no modo debug, tá vendo esse debugzinho aqui? Ou então eu venho aqui, para quem não tem nessa extensão, e venho aqui, ó, Debug Java. Então, quando eu clico aqui em Debug Java,
o programa ele vai rodar, porém ele vai pausar para que eu possa ver quais são os valores que estão sendo atribuídos às variáveis. Veja, o primeiro número, sei lá, 5, 2, o terceiro número 1. Veja aqui, ó. Aqui ele vai mostrar as variáveis. Veja, a variável soma está valendo 0, mas ele não está mostrando aqui ainda. Então, quando eu pular aqui linha, ó, ele vai colocar aqui, ó, a soma vale 0. A multiplicação está valendo 1. Então, ó, quando eu pulo, ele vai mostrar aqui multiplicação 1. Aí aqui ele vai estar fazendo o laço, tá? Quando eu pular aqui a linha, ó, o soma, a variável soma, ele ainda está valendo 0, tá? Só quando eu pular para cá que ele vai fazer o cálculo. Porém, ele já viu que o número que eu informei, né, que vai ser o quê? O número, que é esse númerozinho aqui, que é o primeiro elemento que eu digitei, ó, o número aqui, ele vai valer 5. Ó, aí ele vai somar o 5 mais o 0, que é esse cálculo que ele está fazendo aqui. Aí veja que aqui agora, na variável soma, vai estar valendo 5. Pula, ó, 5. E agora ele vai fazer o cálculo da multiplicação, né? Ele vai pegar o 5 e vai multiplicar por 1, né? Que é a primeira vez que o laço está ocorrendo. Então, quando eu pulo, ó, ele agora colocou. Tanto soma quanto a multiplicação vale 5 agora. Só que agora eu tô no próximo elemento. E o próximo elemento agora que é o 2, ó. Tá vendo aqui esse número? Veja que esse número agora ele vai ficar valendo 2. Ó, quando eu pulo, o número vai estar valendo 2. Então, agora eu vou pegar essa soma que está armazenada no 5 e vou somar mais o 2. E o valor da soma vai ser 7. Então, ó, quando eu pulo aqui, ó, o valor da soma vai ser 7. E o valor da multiplicação vai ser 5 vezes 2, vai ser 10. Né? Então, ó, quando eu pulo aqui, ó, 10. E assim o laço começa de novo. Por quê? Porque ainda tem elementos dentro do meu array. Então, esse laço aqui ele se encerra quando não tem nenhum elemento. Aí, ó, quando eu vou pular aqui, agora o número é 1, né? Então, e a soma ainda é 7. Porque quando eu somar 7 mais 1 vai dar 8. Ó, vai dar 8. 8. E a multiplicação vai dar 1, vai dar 10, né? Então, 10 vezes 1, 10. Então, quando eu pulo aqui, ó, continua, multiplicação 10. E, ó, como não tem mais elementos dentro do meu array, você vai ver que o laço, ele vai pular para a linha de baixo. Vai parar de acontecer aqui esse laço. Quando eu pulo, ó, ele vai imprimir aqui, ó, o valor da soma de todos os valores é, e aqui a soma 8. Aqui ele imprimiu todos os números, né, que ele já tinha impresso. Agora, quando eu pular para a linha de baixo, presta atenção, ele vai mostrar o valor da soma de todos os valores é 8. E agora ele vai mostrar aqui, ó, o valor da multiplicação. Quando eu pular aqui a próxima linha, ele vai mostrar aqui, tá vendo? E agora eu vou finalizar, tá? O que acontece? Veja que essa ferramenta você consegue debugar, você consegue ver passo a passo, vou até pular aqui a linha. Você consegue ver passo a passo o que está acontecendo no nosso código com essa ferramentinha de debug. Isso é um pouco mais avançado, tá? Vocês vão aprender isso quando tiver aí na ideia de vocês, porque talvez vocês não vão utilizar o VS Code, vão utilizar o IntelliJ, vão utilizar o Eclipse, enfim, o PyCharm, né, para quem vai trabalhar com Python. Mas essa ferramentinha de debug, ela é muito legal para você ver o que de fato está acontecendo aqui debaixo dos panos, ok? Ok, pessoal, então sem mais delongas, eu agradeço a quem chegou até aqui, né? Esse vídeo ele ficou bastante extenso, mas eu garanto para vocês que esse conhecimento aqui, ó, ele vai ser muito útil na vida de vocês, né, como programadores. Então, tá aqui, né, mais uma vez, deixo os exercícios, cadê aqui, ó, a lista de exercícios aqui no final, para que você consiga, né, e continue praticando aqui esses exercícios, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos estudar sobre funções. Na verdade, já estamos trabalhando com funções, mas vamos conhecer mais a fundo, né, como trabalhamos, né, com funções e métodos, na verdade, né, na linguagem de programação Java. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima aula.